Hoje, de um modo geral, o cristianismo comemora nesta época a Páscoa. A Páscoa sempre é comemorada entre 22 de março a 25 de abril. Ela vai cair sempre no primeiro domingo depois da lua nova, da lua cheia. Por isso que ela varia. E ela é uma festa que está muito interligada com Israel, mas ela não é, para nós, não tem o mesmo efeito de Israel. Então hoje nós escrevemos aqui sobre qual das 3 Páscoas comemoramos. Existem pelo menos essas 3 bem envolvidas aí. A palavra hebraica Pesach significa passar por cima. O fato que levou esse episódio, que indica o primeiro feriado da história do povo israelita, foi a preservação dos primogênitos das famílias hebreias. O anjo do Senhor, enviado para desferir o golpe mortal sobre a vida dos primogênitos, passou por cima da casa onde havia sangue de cordeiro, de um cordeiro. Esse ato era um ato de fé. Ele pular a casa que obedecia à ordem do Senhor. Na casa que tivesse o sangue, ele pulava. Os hebreus moravam junto com os egípcios, as casas muito próximas. As casas egípcias são muito parecidas com as casas portuguesas, muito ligadas, diferente dos saxônicos que fazem casas separadas, mas os judeus e egípcios, eles faziam casas grudadas. Então essa casa aqui tinha o sangue no umbral, porque aqui tinha um judeu. Essa casa aqui é a casa de um egípcio. O anjo chegava aqui e pulava. Isso que significa Páscoa. Ele pula a casa onde tinha o sinal do sangue na porta. O Senhor determinou um sinal que serviria de senha para identificar a casa de um membro do povo de Israel que cresce em sua palavra. Um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, seria sacrificado e o seu sangue espargido nos umbrais das portas. Isto significa Páscoa. Esse cordeiro deveria ser criado muito próximo da família. E depois de 10 dias ele tinha que ser trazido para dentro da casa. Depois da comemoração que foi feita, ele ficava na casa por um tempo, sendo cuidado como um pet, como um animalzinho de estimação. E aí é que tem um problema: você matar um animalzinho de estimação significa muito afeto que vai ser tocado. Não era uma coisa, não era um cordeiro que estava lá no meio da manada, era um cordeiro que tinha sido separado, sem defeito, macho de 1 ano, e que estava ali sendo cuidado com muita afetividade, para representar aquilo que foi feito de Cristo, que entrou na raça humana, que conviveu com o ser humano, que viveu com as pessoas, e agora ele precisava passar por um sacrifício que era o nosso sacrifício.
Nós é que somos os rebeldes, os pecadores, os egoístas. Quando ele fala assim, pecadores, aí diz, mas todo mundo é pecador e não toca. Mas o que é pecador? Egoísta, orgulhoso, enraivecido, magoado, o que mais? Pega você em alguma coisa isso aqui? Mentiroso. Mas eu não sou mentiroso, eu só conto uma mentirinha de quando em quando. Aquela mentira branca que não é nem mentira. Pois é, pecador. Eu sou pecador, você é pecador. E precisa do sacrifício de Jesus. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Você já pensou, agora eu falo para os homens, você já pensou numa mulher e teve desejo? É adultério. Você já cobiçou alguma coisa de alguém? É furto. Você odeia ou não gosta de alguém? É assassinato. Não fica com brincadeira, não. Porque o negócio vem do coração, é do coração que estão as raízes da vida. E a gente fica tratando de periferia, quando nós é que temos uma natureza que precisa de ser tratada. Mas por que este sacrifício do cordeirinho? Por que este sangue nos vergais das portas? Deus não sabia quem era o seu povo? Sim, Ele sabe tudo, mas o povo precisava exercer a sua fé. Além do que, esse episódio estava apontando para a realidade espiritual do sacrifício pleno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia mais um propósito na imolação. Ali tinha mais do que a morte daquele cordeiro. Ele estava apontando para a realidade de Cristo. Deus dá a sua palavra ao seu povo, dá a fé em consequência da sua palavra, todavia espera que o povo exerça a fé que recebeu. Há uma ordem de sacrificar o cordeiro e a expectativa da obediência por meio da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina Moisés dando a ordem para aqueles 3 milhões de judeus, sei lá quantos, 2 milhões e meio. O anjo do Senhor vai passar na casa que tiver o sangue do cordeiro. Vocês vão pegar o cordeiro, vão assar o cordeiro, vão comer. Se a família for pequena, convide outra família para comer junto, porque não pode sobrar nada, só os ossos. Mas vocês vão comer todo esse cordeiro assado, com pão sem fermento e ervas amargas. Vocês vão comer isso bem comidinho e passem o sangue na porta. Aí vamos imaginar que o Isaac lá, eu não creio nisso. Isso é bobagem. Isso não tem sentido. Matar um cordeiro, passar o sangue aqui. Acredita-se que houve casos assim, pelo menos os estudiosos da Bíblia dizem que pode ter acontecido, mas pode também ter acontecido de algum não judeu ter feito isso, porque apareceu um populacho no meio do povo de Deus, uma mistura que não morreu e que saiu, e que resolveu passar, ou por sim ou por não. É aquela história do sujeito que está atravessando a pinguela. Você sabe o que é pinguela? Alguém sabe o que é pinguela aqui? Aquela ponte feita com um pau só, e o sujeito atravessando aquela pinguela, ele disse assim: meu Deus, me ajuda, porque eu tenho medo de altura. Passar essa pinguela aqui e eu preciso do Senhor. Aí ele começou a andar. Deus é bom.
Aí quando ele virou assim, disse assim: mas se o diabo me empurrar? Aí ele disse: e o diabo não é ruim, Deus é bom e o diabo não é ruim. E assim ele foi, que é o que acontece com muita gente. Eu faço um acordo com Deus, mas eu também faço a minha parte com o mundo, com o diabo, com quem quer que seja. Vai ser que agora ele vai me pegar. Então, você tem que crer. E a fé que ele dá é para você. Vou pegar um outro texto aqui. O Senhor ele conta a história de um homem que deu 10 minas, 10 quantidades em prata para 10 pessoas. E o que aconteceu com aqueles 10 que receberam as 10 minas? Um multiplicou e fez das 10, 10. Outro multiplicou e fez 5. Outro multiplicou e fez 2. E outro. E os outros. E teve um que ainda teve o descaramento de dizer que ele era duro, severo, e enterrou: está aqui a tua mina. Você recebeu uma fé, mas a sua fé precisa ser exercitada. Se ela não for exercitada, ela vai perder o valor. Por isso que Deus coloca sempre a palavra, e a palavra gera fé, e a fé tem que ser exercitada. O texto bíblico que encabeça o estudo diz que Moisés celebrou a Páscoa pela fé. Porque o texto que está aqui em cima diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E, concomitantemente, o povo de Deus obedeceu a ordem do sacrifício pela fé. Estava implícito que aquele que não passasse o sangue nos portais teria velório em casa à noite. Iria morrer, não tinha dúvida. Faraó, rei do Egito, obstinado como hipopótamo, havia resistido 9 pragas das mais cruéis e não permitia que o povo de Israel saísse do seu controle. Então veio o 10º round do combate. Os filhos mais velhos das famílias que não tivessem sangue espalhados nas vergas das portas seriam mortos. Não havia comutação de pena, nem STF por lá naquela época. Não tinha jeito. Ou ia ou racha. Aqui a gente tem que entender que muitas coisas são feitas com negociação. Deus não, Ele faz e Ele sempre fará com a sua palavra. Enquanto o anjo passava por cima da casa marcada com sangue, no seu interior, diz a Bíblia, as famílias naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ervas amargas a comerão. Êxodo 12:8. Do lado de fora da casa havia o selo da proteção e do lado de dentro um banquete de satisfação. O primogênito viveria. Sangue para o lado de fora, cordeiro pelo lado de dentro, carninha boa, cordeiro de 1 ano. Eu prefiro de 6 meses, mas de 1 ano tá bom. Um cordeirinho, não é, Edson? Bem assadinho. Pode ser com ervas amargas ou também com... Pode até ter um vinhozinho. E pode ser também com ervas de Provence, fica muito agradável.
era um banquete de satisfação. Há uma proteção divina sobre esta casa. A Páscoa dos judeus é a festa que comemora a libertação do povo hebreu de sua escravatura de mais de 400 anos de domínio egípcio. É talvez a principal festa deste povo e aconteceu no mês de Abib, que passou a ser o primeiro mês do ano. No calendário atual dos judeus, fica entre os meses de março e abril. No hemisfério norte é a saída do inverno e a entrada da primavera. O inverno é sempre visto como uma estação rigorosa associada com a morte, pois tudo está coberto de neve, como se a natureza estivesse morta. E aqui a gente vai ter um detalhe, porque é daqui que vai surgir uma das ideias da Páscoa dos pagãos, que é hoje a festa que nós comemoramos de modo geral. No mundo, não é nem a Páscoa dos judeus, nem a Páscoa dos cristãos. É a Páscoa dos pagãos. Por causa deste fenômeno da natureza de morte e ressurreição, foi associado ao nosso calendário essas ideias que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bem mais tarde, na mesma época do ano, quando a nação judaica comemorava a Páscoa, aconteceu um evento que designaram como Páscoa dos cristãos. No dia 14 de Abib, o Cordeiro de Deus foi imolado no Calvário para libertar do cativeiro do pecado todo aquele que cresce. A Páscoa dos judeus comemora-se a libertação da escravatura política de um povo. A Páscoa cristã, a libertação da escravatura do pecado para o mundo. Mas elas são diferentes. Tem semelhanças, mas tem diferenças. E a Páscoa cristã, ela, se você for, existe um trabalho feito por Isaac Newton. Isaac Newton foi, você sabe quem foi ele? Deixa eu ver se alguém sabe. Pelo menos o binômio de Newton alguém já sabe, né? O físico da maçã? O Newton, ele até os 39 anos foi matemático, físico, cientista. A partir dos 39 anos ele só foi teólogo. Ele não mexeu mais com esses assuntos. E ele viveu até os 75 anos. Dos 39 aos 75 anos, ele tem algumas obras que ele fala das coisas de Deus. E ele fez um cálculo da saída do povo de Israel, da construção, no ano 445, da construção, autorizada pelo rei Artaxerxes, até o sacrifício de Cristo Jesus. Ele faz as contas, tirando todos os anos bissextos e os anos que do calendário gregoriano vai fazendo, e cai exatamente no dia 14 de Nisan, ou de Abib, no ano 30, quando Jesus foi crucificado. Mas é muito preciso todas as coisas para que acontecesse naquele dia, porque ele era o Cordeiro de Deus. E quando há um episódio, talvez a gente não possa ter muita certeza, mas é muito provável, aquele ano era um ano de jubileu. É um ano de jubileu.
E sendo um ano de jubileu, ele tinha 2 sábados. O que pode ter acontecido é que Jesus foi crucificado na quinta-feira, porque a sexta-feira era o sábado do jubileu e o sábado da semana, porque vocês sabem, é só ler o livro de Reis que vocês vão verificar, ou Crônicas, que existe um tempo que a terra tem que ficar descansando. Ela descansava de 7 em 7 anos e no 49º ano ela passava por um tempo de jubileu e o ano seguinte tinha 2 sábados de Páscoa, que um caía na sexta-feira e o outro caía no sábado. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele esteve 3 dias na sepultura. Mas nós não vamos desencavar essas coisas porque é difícil mudar a mentalidade. A possibilidade é que Jesus tenha sido crucificado na quinta-feira. Porém, se foi na quinta ou na sexta, ele foi crucificado. E ele foi crucificado para me tirar da presunção de ser o soberbo que eu sou. A primeira Páscoa era mais restrita, embora estivesse apontando para a segunda em sua abrangência. Enquanto o povo judeu iria comemorar o seu feriado, Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 26:2: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Todos, ou quase todos os feriados judeus, eles estão ligados a alguma libertação. Até agora eu estava ouvindo uma pregação do Menno Callister, um pastor judeu que mora em Israel. Ele estava dizendo que os palestinos estão forçando a tomada de Jerusalém, e ele disse assim: é bom não mexer porque nós vamos criar um outro feriado aí. A ironia é bem interessante, porque a Páscoa foi em cima do povo egípcio, o Hanukkah foi em cima do povo grego, o Purim foi em cima do povo persa, e assim vamos. As festas são sempre quando eles têm uma vitória, vamos comemorar esse negócio aqui, e vira uma festa. Ele diz: se mexerem, vai ter uma nova festa. Então que a ONU se ponha no seu devido lugar. Sabe por quê? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Por quê? Eu não sei. Ele disse que ele resolveu amar aquele povo, e mesmo sendo rebelde, ele ama aquele povo. Eu acho bom baixar o facho. Também o que eu estou dizendo não vale nada para ninguém, mas o Evangelho tem uma proposta bem mais ampla: a libertação total e eterna do homem. O ser humano, por causa da sua incredulidade, tornou-se escravo do pecado e da morte. Mas a morte de Jesus foi capaz de libertar desta escravidão maligna. Alguém disse que a história da Páscoa cristã não termina com um funeral, mas com uma festa eterna de exaltação da vida. Enquanto a história da Páscoa judaica termina apenas com o banquete de um cordeiro morto e assado. A nossa Páscoa não acaba com um funeral. Eu recebi um WhatsApp essa semana sobre... E era sexta-feira. Não sei se vocês receberam esse WhatsApp aí. Ainda não tinha chegado domingo, mas olha, eu vou dizer, eu vi 2 vezes e as 2 vezes eu chorei. É pequenininho, mas ele vai descrevendo o que Jesus sofreu na sexta-feira, as perseguições que ele teve, as situações que ele passou, e disse: mas não era o domingo.
porque o domingo muda a história toda. O domingo da ressurreição acaba com a velha, torna-se velho. A aliança é chamada do Antigo Pacto ou do Velho Testamento. E Hebreus diz que aquilo que se tornou velho vai caducar e perder a sua força. Nós temos hoje a força da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Isso muda tudo. No Novo Testamento é conclusivo quando prega o Cordeiro que esteve morto e está vivo, não um Cordeiro que esteve vivo e está morto. A celebração cristã da Páscoa come o pão da vida e bebe o vinho saltitante da alegria. Não se trata tão somente de uma lembrança passada, mas de uma atualização permanente. Não é apenas comemoração de um evento transitório, mas a encarnação de uma realidade espiritual eterna. A Páscoa cristã não se comemora num dia do ano. Ela é comemorada todo domingo, porque é o dia do Senhor e é o dia da ressurreição. Paulo, falando da soberba de gente jactanciosa, diz à igreja de Corinto em 1 Coríntios 5, 7: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Foi sim, porém ele não ficou nos limites da morte. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Ele ressuscitou, não está aqui. Essa também foi a minha maior emoção que eu já tive na vida. Quando nós fomos a Israel em 97, com um grupo, e a gente passeou por vários lugares antes. A última, quem faz esta visita a Israel, nós fomos primeiro à Grécia, depois fomos ao Egito, e aí nós fomos primeiro a Roma, depois ao Egito e depois a Israel, essa primeira vez. E você entra em Israel, faz viagens, e o último lugar é Jerusalém, porque Jerusalém é o centro de tudo, é o ponto central dos acontecimentos. E a gente visitou vários lugares, e um dos lugares é o Gólgota e o túmulo, porque existem 2 túmulos em Jerusalém. Um que é sustentado pela ideia da mãe de Constantino, Helena, de que foi num determinado local. Vocês se lembram que no ano 70, o general Tito, quando chegou lá em Jerusalém, ele derrubou tudo, arrancou todos os muros, Jerusalém ficou sem muros. E no ano 300, que é o tempo de Constantino, a mãe dele vai lá com um bispo Macário lá em Jerusalém e põe um lugar, não tinha muro, aqui faz de conta que não tem muro, estava tudo caído, e acha que o lugar era aqui dentro. E esse lugar construíram uma capela, uma igreja, que até hoje é a igreja do Santo Sepulcro, e é considerado como local. Mas nos anos de 1800, o general Gordon, que era um general inglês,
ele observando que não poderia ser aqui dentro, mas do lado de fora dos muros, ele observou que o Gólgota estava aqui do lado de fora, o Calvário estava aqui do lado de fora. E olhando, descobriram um túmulo que estava ali do lado num jardim, porque se você for ver lá no livro de Mateus, ele diz que era um túmulo que estava próximo daquele local, onde José de Arimateia pede o corpo de Jesus e coloca. E esse é o local mais provável do ponto de vista da historicidade, porque ele não podia ser morto nem enterrado dentro da cidade. Ele foi fora. E foi também uma questão de o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio se tornar pedra angular. Que pedra é esta que os construtores rejeitaram? É o Gólgota, que foi cortado do Monte Moriá e ficou do lado de fora, na construção do templo. Tem toda uma história ali que se coloca dentro desse ponto. Então, ali naquele local, todos os nossos companheiros foram, entre 4, 5, 6 de cada vez, dentro daquele túmulo, possivelmente o túmulo onde esteve o Senhor, e eu fiquei por último. E quando eu entrei naquele local, o irmão Joaquim até tirou uma foto, ele me deu, tem um quadro aqui, e está escrito lá, ele não está aqui, mas ressuscitou. Que é essa expressão aqui, ele ressuscitou, não está aqui. E quando eu olhei aquilo, está em inglês, eu olhei aquilo ali, eu caí num choro, mas era um choro, uma emoção de alegria, de saber que ali não estão os ossos mortais do meu Senhor Jesus Cristo, mas está ali a notícia que eu ouço, não ouço, mas que eu ouço com toda alegria que Ele ressuscitou e que Ele virá. Eu recebi de um amigo pastor que está nos Estados Unidos agora, uma palavrinha, disse assim: Ele prometeu que vinha e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que voltaria. Espere. Ele vai voltar. Então, espere. Pode ficar, porque o que ele prometeu, ele cumpre. E isso dá muita segurança para nós. Um dia, tempo desse aí, um jornalista ateu veio conversar comigo. Aí ele disse assim: mas pastor, o senhor crê em umas bobagens? É assim mesmo, crença é bobagem para quem não crê. Mas para mim é algo muito... Mas o senhor não pode provar. Eu digo, eu não posso provar, eu creio. Agora você crê no Big Bang? Eles creio. Eu digo, você crê no Big Bang? Você não é ateu? Porque Big Bang não se comprova cientificamente. Não existe comprovação. Ou é crença, ou é teoria. Vamos mudar de assunto? É sempre assim, porque é bobagem para quem não crê, não está. Para quem crê, não precisa de explicação. Agora, para quem não crê, não há explicação que faça crer. Ele ressuscitou, não está aqui. Cristo vos cresce. Pronto, viu? Vocês não entenderam nada, né? É que aqui antigamente tinha muitos russos. Quando dizia que Cristo ressuscitou, respondeu, verdadeiramente Ele ressuscitou.
verdadeiramente Ele ressuscitou. Se a Páscoa judaica fala da morte do Cordeiro para que os filhos primogênitos não morressem, a Páscoa cristã fala do unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus que se tornou o primogênito dentre os mortos, a fim de nos libertar da tirania do pecado e da morte. Essa semana eu escrevi um poemazinho, um desses de pé quebrado, mas naquele texto que Paulo faz, aquele ridículo, aquela coisa de ridicularizar, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ele está debochando. Cadê teus dentes, morte? Você que mordia todo mundo, você foi vencida lá na cruz. Não foi destruída ainda, mas vencida você foi. Eu contei para minha filha que no dia 17 de novembro de 1987, lá na metrópole de Corrente, no Piauí, numa noite de 40 e poucos graus, quente, o corpo do meu pai numa urna mortuária, e toda a turma ali do local junto e conversando, e velório é lugar de contar piada e passar a noite. Agora que, felizmente, os lugares de velório já se fecham com certas horas por causa dos ladrões, mas lá ia até de manhã cedo. E eu estava cansado de ouvir as besteiras e as piadas. Aí você chega uma hora, cansa, você está no... E eu saí e comecei a andar. A lua, aquela que Deus deu ontem para quem não viu, você viu, não viu? Mas a lua lá do Piauí é mais clara, porque não tinha uma nuvem, não tinha chovido ainda, seco. E eu estou andando lá, olhava para o chão para ver se não pisava em alguma cobra e ia andando mais de 1 quilômetro naquela noite, e comecei a conversar com meu pai. E eu não sei, eu tive um êxtase, eu saí das 3 dimensões e comecei a adorar a Deus. Eu digo que, eu não sei explicar se foi em línguas dos anjos, eu sei que eu adorava, e no momento em que eu adorava a Deus, e ele dizia assim: a morte não tem mais poder sobre você, nem sobre o seu pai. E ele foi tratando comigo sobre a ressurreição, e o poder da ressurreição me encheu o coração de alegria, que de lá para cá eu trato com os defuntos, mas com os vivos que estão chorando, porque assunto de ressurreição é um assunto maravilhoso. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele é o Senhor da história. A primeira Páscoa deixa o seu cordeiro morto e assado num prato. A segunda mostra o seu cordeiro vivo num trono, depois de ter vencido a morte, sendo celebrado com um belo cântico que diz em Apocalipse 5:12: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia! A Páscoa judaica é uma única festa no mês do ano, apontando para o sangue do Cordeiro. A Páscoa cristã celebra em cada domingo a ressurreição do Cordeiro imolado.
A nossa festa pascual é semanalmente revivida em eterno gozo espiritual. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, falando sobre a ressurreição, disse: Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou, derrotou o rei da morte. Tudo é diferente porque ele fez isso. Ele venceu a morte, venceu o diabo, mas talvez por isso aqui esteja a estratégia do maligno para tentar neutralizar a importância da Páscoa cristã. Sabendo que a tumba aberta é o libelo contra o poder do pecado e da morte, um estilo estranho de cristandade foi engendrado com um tipo exótico de Páscoa. Um tipo exótico. O que é exótico? Deixa eu ver se alguém sabe aí o português. O que é exótico? Diferente? Exótico é uma coisa que vem de fora. É visto de fora, é trazido de fora. Eucalipto é uma planta exótica. Por que eucalipto é uma planta exótica? Porque ela não é do Brasil. Ela veio da Austrália. Manga é uma planta exótica. Por que manga é uma planta exótica? Porque ela veio da Índia. Ela não é do Brasil. Jatobá não é uma planta exótica, é uma planta da flora brasileira. Ela é uma planta endógena, ela faz parte da nossa cultura. Nós temos uma Páscoa exótica. Antes do dilúvio, teve uma mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, gerando uma raça de soberbos. Após o dilúvio, por favor, quem é que está aí? Ponha Gênesis capítulo 6. Vamos pegar pode 1 e 2 também, 3, 4, talvez até 5. Depois a gente dá uma olhadinha. Após o dilúvio, somente a semente exótica se evidencia na família de Cão, mais precisamente em Nimrod. No meio do povo de Israel, houve um populacho que saiu com o povo para Canaã. Mais tarde surge um misto de judaísmo com cristianismo. E por aí vai a miscigenação. Sempre na história do povo de Deus se vê estilo de gente misturada que importa as culturas exóticas para a congregação do povo de Deus. Aqui disse, olha... Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Só para lembrar, qualquer pessoa que morre menos de 120 anos, está morrendo prematura. Mas o que nos leva a morrer anteriormente? São pelo menos 3 coisas que a Bíblia diz: comida, bebida e preocupação. Comemos errado, bebemos errado e nos preocupamos. E aí vem a morte prematura. Passa para frente. Ora, naquele tempo havia gigantes. Não, eu queria voltar um pouquinho para trás. Um pouquinho mais. É aí. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Como se foram vendo os filhos. Você antecipou a minha passagem. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram.
quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens? Aí tem um mundo de teólogos, cada um dizendo as suas maneiras. Como é que eu vejo? Eu vejo que a linhagem dos homens é a linhagem de Caim, e a linhagem de Deus, dos filhos de Deus, é a linhagem de Sete. Porque a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E começou-se a invocar o nome do Senhor quando nasceu Enosh, da família de Sete. E aqui nós temos a descendência de Sete, a descendência dos filhos de Deus. E a descendência de Caim, a descendência dos filhos dos homens. Houve uma miscigenação de culturas, a meu ver. Aqui se torna uma cultura caínica com a cultura dos filhos de Deus, e isto passa através de um dos casais, que depois vai aparecer lá no capítulo 10 de Gênesis, na família de Cush. Cush era filho de Cão, Cão era filho de Noé, e aí a gente pode perceber pelas palavras que estão ligadas nessa família, que esses Gibor, estes gigantes, esses onipotentes, esses seres que querem mandar no mundo com o seu modo de ser arrogante, aparece nesta família de Cão. E Dona Samiramis, que nem tem uma nota de dinheiro, qualquer nota aí qualquer nota aí, não precisa botar aqui de 100 não, eu não vou pegar não, só qualquer nota. Dona, essa mesma aqui, essa mulherzinha aqui, é a Dona Samiramis, é a rainha do céu, é a mulher lá de Nova York, a Estátua da Liberdade, é a mesma, é a Dona Samiramis, é a mãe do Nimrod, que é que cruzou com o próprio filho para gerar o neto, que é o neto, é filho dela, que é o pai do Tammuz, é a mulher mãe do Tammuz, que gerou a cultura de toda essa idolatria. Nós tínhamos nas nossas notas aqui, os políticos brasileiros, tinha Marquês de Tamandaré, tinha não sei quem, trocaram tudo por essa vigarista, eu ia dar um outro nome, eu ia dizer rampeira, mas é rampeira mesmo. E esse é o mundo dessa cultura, e todo mundo acha que isso aqui é bobagem. Não faz nada não, isso é inócuo, inofensivo, isso não faz parte. Aí daqui a pouco me mete um coelhinho para ser coelho de Páscoa. Lá no Jardim do Éden foi uma serpente que se meteu lá, sempre com os bichos. Agora vem um coelhinho aqui, safadinho, sem nenhuma condição. Agora eu vi um coelho lá no divã do psiquiatra, deitado, e o psiquiatra sentando, e ele disse: doutor, eu não ponho ovo. Puseram até isso, o pobrezinho está tendo que passar por esse vexame. Onde é que eu estou, gente? Antes do dilúvio, depois do dilúvio, com o imperador Constantino, as portas do Império Romano se abriram para a igreja, e as portas da igreja se escancararam para o paganismo. Uma enxurrada de idolatria se derramou sobre o curso da história eclesiástica, e de lá para cá nós vemos as coisas mais exóticas e estranhas tomando conta da vivência do culto da igreja cristã. Exótico é algo de fora, que foi plantado no culto cristão. Por exemplo, Astarote, a deusa Ciro Fenícia, ou Ishtar,
entre os assírios que acabou se convertendo em Easter, a Páscoa, na cultura cristã de língua inglesa. Isto é típico do caldeamento das doutrinas. Como é que se chama Páscoa em inglês, dona Núria? Easter. O que é Easter? É estar, é Astarote. É o mesmo nome. Como é quarta-feira em inglês, dona Núria? Wednesday. E quinta? Thursday. E sexta? Friday. E sábado? E o que é Saturday? Saturno. E segunda? Monday. O que é Monday? Lua. E domingo? O que é domingo? Sunday. O que é Sunday? Sol. Idolatria. Babilonismo. Isso tem no espanhol. O português é uma das poucas línguas do mundo que mantém domingo, dia do Senhor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, descanso. É uma das poucas. Ei! Cadê a dona Easter? Está aqui. Outro exemplo. Como a primavera apresenta uma ideia de renascimento depois do inverno, que dá a impressão de que tudo estava morto, alguns itens foram enxertados no cristianismo para representar a ressurreição. Veja, o coelho, que vive na toca, hibernado, agora sai dela e ganha status de personagem pascual. Não é bizarro isso? O coelho estava lá tocadinho durante 3 meses. Como ele sai agora saltitando, meio fraco. Olha, ressuscitou. Aí todo mundo... É o coelho, o símbolo da Páscoa. É o símbolo da ressurreição. E criança, ela é muito facilmente... das coisas mais interessantes é aquilo que é fofinho, macio. Esses brinquedinhos fofinhos, é bom para a criança, porque a gente falta afeto, né? A gente dá o brinquedinho de pelúcia e ele fica lá brincando. E o coelhinho, que bichinho mais inocente. Só que ele está usurpando um lugar que não é dele. Nós precisamos exorcizar coelho da Páscoa. Sai daí, seu cara. Você não é do seu lugar aí. Seu lugar é lá no jardim comendo cenoura. O coelhinho da Páscoa é um bom animal. Ele esconde os ovinhos no jardim do quintal. É ridículo ou não? É ridículo. Do cordeiro de 1 ano ao cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem lógica. Mas do cordeiro pascual ao coelhinho de Páscoa, só tem confusão. Com essa fusão do paganismo com o cristianismo. Esta é uma exótica aberração da mescla dos cultos. O ovo é outro elemento que representa a ressurreição. A vida que surge da casca como se fosse da tumba e com o tempo foi transformado em ovo de chocolate pelo hábil comércio, para adocicar a boca dos ingênuos e gulosos, enganando criancinhas. É ridículo, mas é isto que tem sido comemorado como sendo a Páscoa cristã em muitas igrejas. Ontem nós estávamos num aniversário
E uma das pessoas estava comentando que um moço eu preciso dar um jeito de comprar um ovo de Páscoa porque meu filho está com depressão. Aí ele diz, mas por que você não ora com ele? Não, porque todo mundo vai receber ovo de Páscoa. Entendeu? Minha filha disse, papai, você nunca mais deu ovo de Páscoa para nós. Dá uma vontade de dar um puxão de orelha, né? Nada pode ser mais absurdo do que ver coelho pondo ovos e ainda de chocolate. Mas é deste modo que representam a deusa da fertilidade Star ou Ostera, a mulher que tem ovos nas mãos enquanto cultiva o coelho fértil, símbolo sutil de sua sensualidade. A deusa pagã originou o termo Easter em inglês e Ostern em alemão, ambos significando Páscoa. E agora, a pergunta é, qual das 3 Páscoas vamos passar por cima e comemorar? A primeira é sombra, a segunda é a realidade espiritual e a última é pura ficção. Qual delas você vai comemorar com seus filhos? Que Deus nos dê graça. E lembre-se que domingo que vem nós vamos comemorar a Páscoa aqui de novo. Porque todo domingo comemora-se a ressurreição do Senhor Jesus. Que ama a gente estrupiada igual eu e você. Agora, se você não é tão estrupiado assim, então feliz Páscoa para esse dia. Mas não de papai, não de coelhinho, mas a do papai do céu. A daquele Deus que ama a gente. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.